A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvinte da Rádio USP. Meu nome é Vitória Pacheco e está começando mais um Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes. Eu sou Matheus Cerqueira e também estarei aqui hoje. No programa de hoje, seguiremos para o último bloco do nosso debate sobre o tema Sistema Carcerário Brasileiro, entre desafios e perspectivas de melhoria. Ao longo da nossa série, já falamos sobre a história do encarceramento no Brasil, debatendo como a guerra às drogas impacta nosso sistema carcerário. Falamos também sobre a vida dentro dos presídios e como as condições dos apenados são precárias em muitas das cadeias do país. No último episódio, nossos convidados discutiram formas de reintegrar esses indivíduos na sociedade e evitar a reincidência criminal. Para ouvir os programas anteriores, basta acessar o site usp.br/radiojornalismo. Neste episódio final, trataremos especificamente das penitenciárias de segurança máxima, um sistema especial criado para receber detentos considerados de alta periculosidade. E para debater essa questão, recebemos hoje novamente a jurista e professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal. Ela já foi membro do Conselho de Política Criminal e Penitenciária de São Paulo e deputada estadual. Também está conosco o jornalista e pesquisador Bruno Pasmanso, ligado ao Núcleo de Estudos da Violência da USP, centro de pesquisa voltado para a discussão de temas ligados à violência, democracia e direitos humanos. Além deles, está aqui o psicólogo Emerson Ferreira, ex-detento e presidente da ONG Reflexões da Liberdade, que atua na capacitação de pessoas presas e ex-detentos e na conscientização da sociedade sobre as causas e as consequências do encarceramento em massa. Ouviremos também o último trecho da nossa entrevista exclusiva com Drauzio Varela, médico cancerologista que atua há 35 anos no sistema prisional. A seguir, você confere o quarto e último episódio da nossa série, As Prisões de Segurança Máxima. Uma das principais estratégias do poder público contra o crime organizado é isolar as lideranças. R$40 mil por mês é quanto custa, em média, cada preso nas penitenciárias de segurança máxima aqui no Brasil. Conseguiram escapar da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E com o objetivo de enriquecer o debate, a nossa repórter Letícia Naomi trouxe informações sobre um tipo específico de presídio de segurança máxima que visa isolar os criminosos mais perigosos do Brasil. Estamos falando das penitenciárias que integram o sistema prisional federal. Isso mesmo, Matheus. A Letícia conversou com especialistas a respeito do papel desse tipo de presídio na atualidade. A reportagem vamos escutar a seguir. As penitenciárias federais foram criadas em 2006 para isolar os criminosos de alta periculosidade ou chefes de organizações criminosas. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, tais criminosos são caracterizados também como, abre aspas, presos que desafiaram o Estado e insistem em causar abalo social com atos criminosos, fecha aspas. A pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, ainda diz o seguinte. Então, para além dessa questão de lidar com a alta periculosidade de determinados presos e também para desarticular organizações criminosas, se pensou na segurança do próprio preso, e aí a gente está falando do risco dele ser morto ou mesmo por ele ser um preso que pode ser um colaborador. A gestão das prisões federais fica em cargo do Ministério da Justiça. Além disso, elas têm um número reduzido de detentos, diferentemente do que ocorre nas prisões de segurança máxima dos estados, que têm muitos presos, o que pode facilitar rebeliões, por exemplo. As 5 unidades do sistema estão localizadas em Catanduvas, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal, Mossoró, Rio Grande do Norte, e Porto Velho, Rondônia. José Renato Gomes Vaz, coordenador-geral de Segurança e Operações Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, explica que as 5 são idênticas com capacidade para 208 presos cada. Porém,
as 1.040 celas de todas as unidades juntas nunca estão completamente ocupadas, justamente para que os estados consigam fazer transferências de suas penitenciárias em casos de emergência ou má conduta dos presos. Os presos ficam recolhidos em cela individual com banho de sol de até 2 horas diárias, segundo a Lei 11.671 de 2008. Além disso, tudo é monitorado, como correspondências escritas e visitas que são gravadas e filmadas, feitas com interfone e separadas por vidro. Mas não era assim até uma alteração feita na legislação em 2019, indica o coordenador da Senapen. No início do sistema penitenciário federal, nós tínhamos, por exemplo, visitas íntimas. Ela não era monitorada por motivos óbvios, né? Então ali podia sim, como a gente sabe que saíam sim, ordens criminosas de dentro de penitenciárias federais para o mundo exterior. Agora não era uma falha de procedimento, era uma falha da nossa legislação. O isolamento dos líderes de facções nos sistemas penitenciários federais pode não estar sendo funcional para desestruturar o crime organizado, na avaliação da pesquisadora do Núcleo de Violência da USP, Paula Ballesteros. O sistema de isolamento das grandes lideranças, principalmente das organizações criminosas, apesar de ter efeito sobre a pessoa que está encarcerada, no sentido de limitar o seu contato com o mundo externo e a sua participação em atos delitivos, essa restrição de liberdade não resolve o problema da segurança, porque essas pessoas elas são substituídas na cadeia da criminalidade, principalmente das organizações criminosas que são organizadas de forma hierárquica, que têm já uma capilaridade em algumas regiões. Diferentemente dos crimes comuns, essas organizações têm uma estrutura de expansão territorial e de cooptar pessoas em situações vulneráveis para aumentar o seu poder. Nesse sentido, segundo Paula, a prevenção, tirando esses indivíduos da mira das organizações criminosas, seria um primeiro passo para desestruturá-las. A especialista destaca ainda que seguir o dinheiro do crime organizado e sufocar sua circulação faria com que as organizações criminosas perdessem seu principal objetivo. Por outro lado, Renato Vaz, da Senapen, defende que a inclusão de chefes de organizações criminosas nos sistemas prisionais federais enfraquece a facção. E eu posso dar o exemplo aqui do PCC. Nós incluímos no SPF, em 2019, o primeiro escalão e o segundo escalão também do PCC. E até hoje a facção não tem ainda uma estrutura bem definida. Ele ressalta que o encarceramento nessas prisões facilita a implantação de outras medidas para a desarticulação das facções. Entendemos que é um conjunto, um combo de ações estatais de combate ao crime organizado. De um lado nós temos o enfrentamento ao capital, o serviço de inteligência, de outro lado nós temos a inclusão de presos, de lideranças no sistema penitenciário federal. Letícia Naomi para o 93.7. Finalizada a reportagem da Letícia, iniciaremos nosso debate já com uma pergunta aos convidados. Meu questionamento é: os presídios de segurança máxima federais cumprem o objetivo de desarticular o crime organizado? Com a palavra, Bruno, e em seguida, Janaína. Para finalizar, Emerson. Bom, eram 5 facções em 2006 quando o primeiro presídio federal foi construído, né? Hoje são 72 facções nas prisões. Não está conseguindo, mas assim, eu vejo aspectos interessantes na política, porque você começou em 2006 com o Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça na época, uma tentativa de lidar com o desafio de exercer algum tipo de ascendência sobre pessoas que vinham cometendo crime dentro das prisões. Então você punir dentro das prisões era uma possibilidade com os presídios federais. Então o primeiro foi construído em 2006 em Catanduvas, daí você veio a sequência dos outros federais. Mas o que começou a acontecer inesperadamente, sem que havia sido pensado, é que os grupos passaram a ser enviados para esses presídios federais, às vezes em Roraima,
Rio Grande do Norte, Campo Grande, muito distantes dos lugares onde eles viviam, e para serem visitados pelos familiares, o PCC oferecia um hotel para as famílias e conversavam a respeito da questão da pena e se aproximavam porque o Estado não ajudava. E você começou a ver uma disseminação do modelo de negócio do PCC para os outros estados, porque os líderes, os chefes respeitados dos outros estados que iam lá voltavam, inclusive, com uma moral muito grande para os seus estados. Então, os presídios federais acabaram cacifando muitas lideranças e espalhando esse modelo de negócio para outros presídios, né? Então, você tem aspectos importantes como a autoridade aí dos presídios federais mencionou. Eu acho que ele lida com essa questão dos desafios. Eu soube de um caso da Paraíba, por exemplo, que quando o governador identificou assassinatos sendo comandados de dentro dos presídios, ele começou a avisar, olha, quem mandar matar aqui de dentro vai para o federal, e ele conseguiu controlar os assassinatos a partir dessas ameaças. Então, é uma forma de você lidar. Então, mas ao mesmo tempo você disseminou as facções. E finalmente só queria fazer um comentário que eram penas temporárias para punir dentro da punição, né? Então uma espécie de cárcere duro temporário, e por causa disso você tinha uma série de restrições, como desde visita íntima até encontrar os familiares por vidro, né, separado por vidro, e o tempo que ficava fora do cárcere, 2 horas só de banho de sol, porque era temporário. E as pessoas passaram a cumprir pena dentro do presídio, a pena inteira, às vezes 10 anos dentro do presídio, com as mesmas exigências. Inclusive, um deles é o Marcinho VP, que o filho dele agora está fazendo um maior sucesso. Como é o nome dele? Oruan. O Oruan, que participou do último Lula-Palusa, né? Pedindo liberdade para o pai dele, que está num presídio federal há 10 anos, com esse tipo de restrição de pena. De fato, ele está falando um aspecto que não era previsto na lei, né? E está fazendo uma exigência justa, né? Apesar do pai dele ser acusado de ser líder do Comando Vermelho, essas coisas. Mas você vê as contradições que o sistema acaba gerando. Janaína, agora é com você. Os presídios de segurança máxima federais cumprem o objetivo de desarticular o crime organizado? O que existe essa fungibilidade que o entrevistado que nós ouvimos falou é real, né? Você tem uma estrutura, né? E tem ali trabalhadores, entre aspas, né, dessa estrutura, então existe uma fungibilidade. Ou seja, as pessoas são substituídas, né, mas algumas dessas pessoas continuam mantendo ali uma ascensão, um papel, né, um poder. É que assim, eu volto, né, a prisão ela é uma resposta a um ato praticado. Eu não vejo a prisão como uma solução, né, de todo o problema criminal, de toda a questão. É uma resposta a um ato praticado. Né? É uma resposta, muitas vezes, à manutenção da prática do crime por dentro do presídio. Né? Existem várias discussões, se poderia colocar ali bloqueador de celular, se poderia instituir a modalidade do orelhão, né? Ser institucionalizado. Você tem direito, esse telefonema vai ser monitorado. Então, nós poderíamos discutir vários caminhos para melhorar a questão da segurança pública. Mas essas são respostas a atos praticados. Eu lembro de uma pessoa que eu orientei na faculdade, quando começou essa discussão do RDD, na verdade, né, o Regime Disciplinar Diferenciado, e tinha um professor português assistindo o garoto defender a tese, e quando ele começou a dizer o que era o RDD, o professor português falou, mas isso é a pena em Portugal, né? E nós começamos esse debate criticando as pessoas dividirem uma cama, a superlotação das celas, e de repente você tem um modelo hoje que é considerado mais duro em termos de isolamento, mas onde você tem, vamos dizer, uma condição que quem está no sistema normal não tem. Né? Olhando com outro olhar, entendeu? São pessoas que têm o seu espaço, né? Tem a sua cela, a sua cama, e o preso normal não tem. Então, assim, quem estuda presídios fora do Brasil e que se indigna com essa superlotação, fala, não, mas ali é que é vamos dizer, o correto, né, em termos de resposta. É punição. Não é passeio, é punição. Mas você tem ali alguma dignidade, vamos dizer. É curioso isso, né?
Porque é a resposta mais dura que o Estado tem, mas essa resposta mais dura tem um modelo onde as pessoas não são armazenadas, né? Não estão ali como sardinhas, vamos dizer, numa lata. Né? Agora, isso tem efeito, tem essa disseminação, essa discussão de você exportar o modelo, né? E a gente teve esse debate, por exemplo, quando houve presos estrangeiros, a questão dos presos estrangeiros no sistema. É interessante recebê-los ou é melhor expulsá-los? Então são debates válidos, eles vão ser... E às vezes tem uma opinião que prevalece num governo, num momento histórico, e aí percebe que foi um erro e se muda esse padrão, entendeu? Está posto, né? Podemos alterar, podemos agora transformar todos em estaduais, todos em federais, transportar mais gente para os outros, para distribuir um pouco. Eu penso que o debate está aberto, né? Você querer iludir, dizer que resolveu, querer negar esse efeito que o Bruno trouxe, né? Que é um pouco do que a gente debate aqui no interior. Toda cidade que vai receber um presídio, ela resiste por uma série de razões. Né? Porque tem uma alteração daquele espaço social, não é nem o preconceito. Você começa a receber um monte de gente, você não tem estrutura. Né? Ele falou, o hotel. Você não tem como receber, entendeu? Então, assim, é todo um problema que muitas vezes você tem um impacto que vai gerar insegurança, não necessariamente pelo crime praticável ou a ser praticado por aquelas pessoas. Né? Resolve, não resolve? Mas será que o intuito é resolver? Não é simplesmente responder um fato praticado? Emerson, a mesma pergunta para você. Os presídios de segurança máxima federais cumprem o objetivo de desarticular o crime organizado? Claramente não cumpre, né? E essa articulação ela não diminui, ela cresce muito, cada vez mais, né? Isso aí é história também, está posto. E é quase como uma hipocrisia essa história de construções de presídio, deixar destacado os líderes das organizações. Quem conhece as quebradas, quem conhece os territórios dominados pelo crime, sabe que nas eleições, sabe que quando vai existir eleições, existem conversas onde as pessoas que comandam aqueles lugares ali conversam com quem quer se eleger, entende? E ali existe... aqui você pode fazer sua campanha, aqui não pode. Então, assim, vender essa ideia de que vamos construir cadeias, isolar os líderes das facções, vamos desarticular o crime organizado. Quando o cara quer ser político, ele vai conversar com o crime organizado para ele poder levantar suas bandeirinhas lá dentro da comunidade, e o crime organizado dá a palavra lá para votar. Não, vota nesse aqui que esse aqui vai... Então isso daí não desarticula, o crime está posto, o crime está aí, não tem como nós deixarmos de olhar essa realidade, este poder paralelo que está dentro da nossa sociedade, que convive aí nos altos graus de poder já posto aí na nossa sociedade. O que tem como fazer, ao meu ver, é agir de uma maneira inteligente, agir de uma maneira inovadora, agir de uma forma com que a gente venha literalmente desenvolver a nossa vida. Assim como tem cidades que acabam negando, né, a aceitação de uma unidade prisional, seja estadual, seja federal, tem cidades que sobrevivem do comércio gerado pela unidade prisional instalada naquele município, naquele território. São Paulo é prova disso. As cadeias do interior é que gera o comércio e os trabalhos do município inteiro, sabe? Então, olha só, estamos desenvolvendo cidades, prendendo pessoas, é isso? Pô, será que não tem outras maneiras de desenvolver cidades? Será que estamos, então, temos que prender para fazer prosperar um território onde existem ali homens, mulheres, crianças, entende? Eu acredito que tem outras maneiras. Então, isso não desarticula e a gente tem que ser inovador e não só ficar preso nessa ideia. Vamos responder com segurança, responder com mais polícia. Não, isso daí, os últimos 40 anos estamos respondendo dessa maneira e não desarticulou, não diminuiu a insegurança. A gente tem que sentar literalmente e falar, cara, não deu certo. Isso aí não deu certo, certo? Estamos gastando muito e de forma equivocada. Como que vamos ser razoavelmente sensatos e vamos tentar algo diferente? Vamos olhar os lugares que deu certo? Vamos fazer diferente? Vamos fazer um piloto aí no estado, na cidade? Vamos pegar algum lugar, vamos fazer algo diferente para ver que resultado que vai dar daqui 5, 10 anos? Eu acho bom.
fazer um teste, sabe? Pegar uma situação e analisar, eu não sou contra, não. Até voltando a algo, um ponto muito interessante que esse litígio verborrágico da direita e da esquerda, cara, se é política pública, tem que partir do princípio da eficiência e da eficácia. É ciência envolvida no jogo, não tem essa desagrada um e agrada o outro. Não, é eficácia e eficiência. Se não tem eficácia e eficiência, não vai passar. Se não tem ciência no rolê, não vai passar. Vai gastar dinheiro à toa. Às vezes até me passa na cabeça que essa gente tá junta. Tá. Porque é tanta burrice para ser verdade, né, que a gente fala, não, é combinado, não é possível. Agora, caminhando para o encerramento do programa, vamos ouvir o último trecho da entrevista com o Dr. Drauzio Varela, em que ele fala sobre suas expectativas em relação às melhorias no sistema carcerário brasileiro. Não tem. Mas você é pessimista, né? Bom, eu estou 35 anos nesse ambiente e eu não vi evolução nenhuma nesses 35 anos. Quem sabe daqui a 35 anos as coisas sejam diferentes. Mas eu não vou estar aqui para ver. Eu acho que no meu tempo de vida a situação vai ficar como está. Muito difícil você provocar alterações sociais que modificassem esse estado. Muito difícil mesmo. A sociedade tem uma visão muito parcial desse problema. Para a sociedade, você tem que prender todo mundo, põe todo mundo na cadeia. Todo mundo precisa ir para a cadeia e tem que ter penas longas. Porque você diz, pegou 7 anos de cadeia, isso devia ter pegado 70. Quem fala isso nunca passou um dia numa cadeia, né? Um dia nessas condições tão precárias. Um dia na cadeia seria insuportável para qualquer um de nós. Agora gostaríamos de saber dos nossos convidados. Como vocês enxergam as perspectivas de mudança no sistema penitenciário brasileiro? Vocês têm esperança de melhorias? Olha, eu sou uma pessoa otimista, né, por princípio, mas, apesar de otimista, eu também sou realista. Eu tô vendo assim um cenário muito ruim para tudo, sabe? Não é só para essa questão. Eu vejo grandes monólogos, grandes teatros de lado a lado, e nesse contexto é muito difícil melhorar, mesmo nas áreas mais fáceis. Então, e a legislação ela vem piorando, sabe? Ela vem piorando, a gente perdeu até a sistemática da legislação. Você lê o artigo 121 hoje, ele virou uma bagunça, um monte de coisa misturada. Até a lógica da legislação tá comprometida. Eu, infelizmente, não estou vendo assim, no curto prazo, melhora, não. E você, Bruno? Eu também tenho um compromisso com a esperança, com o otimismo, mas também, do ponto de vista da realidade, está difícil. Eu acho que o que tem feito, e uma coisa que eu tenho sentido interferir um pouco no debate público, foi justamente que a gente que fala da questão dos direitos e da questão da sociabilização e tudo mais, éramos muito estigmatizados como defensores de bandidos por falar de direitos humanos. Só que agora, com 70 facções controlando presídios e usando os presídios, como eles próprios chamam, de faculdades, né? E os federais como MBA, né? Na verdade, começou a ficar evidente o erro. Então não é porque a gente defendia bandido, é porque a gente estava mostrando que os efeitos colaterais iam fragilizar, iam ser o nosso veneno. Então racionalidade é necessária para evitar isso que está acontecendo agora. Então já dá para argumentar nesses termos. Mostrar, olha, tá vendo, são 40 anos de história e isso que a gente produziu. Então, por esse lado, quem fala sobre racionalidade não é tão estigmatizado como defensor de bandido como era 20 anos atrás. Agora com a palavra, Emerson. Então, eu penso que eu também sou bastante esperançoso, eu tenho minha vida transformada e apesar do cárcere, não foi o cárcere quem, né, favoreceu o progresso da minha vida.
Gosto da ordem, mas gosto muito mais do progresso, entende? E percebo que o progresso ele também está muito ligado às pessoas que são sensibilizadas por isso, né? Então a gente sabe que como tem os lobbies das indústrias e tudo mais, eu acredito que quanto mais, né, o racionalismo tiver claro na mente daqueles que exercem o poder de influência para com os políticos, né? Que você pode pensar, os grandes empresários, os grandes monopólios, entender que estamos criando cobra, como diz, né, figuradamente dizendo, estamos criando um monstro, que daqui uns dias ele vai pegar nós. Então, como que a gente evita isso? Então, eu acredito que antes de melhorar, ainda vai piorar muito. Acredito que vão ter episódios ainda que vai trazer a nossa memória de 18 anos atrás, como, por exemplo, de 2006, essas questões aí. Eu acho que ainda expressões articuladas deste poderio que existe e que não tem como dizer que não existe, ainda vão se expressar para que a gente venha agir de uma maneira mais inteligente, mais racional em cima desse problema que está posto, desse paradigma social que merece ser repensado. Debate interessante e riquíssimo para os nossos ouvintes do Universidade 93.7, mas é uma pena que já chegamos ao final do nosso programa Sistema Carcerário Brasileiro, entre desafios e perspectivas de melhorias. Então, gostaríamos de agradecer a Janaína Pascoal, ao Bruno Paes Manso e ao Emerson Ferreira por suas pontuações para este debate. Tenho certeza de que o pessoal ligado na Rádio USP conseguiu entender melhor o sistema prisional e as suas complexidades. Nós É isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpa por a gente ter extrapolado um pouco o tempo. O programa de hoje teve coordenação de Damares Lopes e produção de Reginaldo Ramos. A reportagem é de Letícia Naomi. A entrevista com Drauzio Varela foi produzida por Reginaldo Ramos e conduzida por Victoria Pacheco. Locução e roteiro são de Matheus Cerqueira e Victoria Pacheco. A edição é de Diogo Leite e Breno Queiroz. Arquivos de Rafael Canetti. Você ouviu as músicas Vidas em Branco, da Facção Central, Diário de um Detento, do grupo Racionais MCs, e Calixe, do TS, do Gueto. As canções foram utilizadas para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos dos episódios deste programa no site usp.br/radiojornalismo. Nós ficamos por aqui e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado pela audiência e um ótimo dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.